Agora sim, vamos lá. Então, tratando das peças menores, a gente vai continuar falando primeiro dos bispos, ok? Hoje eu ia falar sobre bispos de cores opostas. Então, como que você faz para criar uma estratégia na sua posição? Como que você consegue criar um plano vencedor? Tem alguns padrões que se repetem em posições desse tipo, tá bom? Então, para você conseguir começar a introduzir esse tema nas suas partidas, a gente precisa definir alguns pontos, tá? O primeiro deles é que bispo de cores opostas não é empate, tá? Tem esse mito aí, tem essa lenda, muita gente fala que eu tenho bispo de casas claras, eu tenho bispo de casas escuras, isso é empate. E não é verdade, né? A posição pode até estar igualada pelo fato de você ter um bispo diferente do seu adversário, mas igualado é totalmente diferente de empatado, tá bom? Vocês conseguem com certeza aí de uma posição igualada arrancar alguma coisa do seu adversário, né? E às vezes nem necessariamente no erro, né? Eu coloquei uma partida do Ulf Anderson, por exemplo, que é um cara que expressa muito isso. Ele mostra como ganhar finais ali que parece que está totalmente empatado, mas na verdade está igualado, né? Então, uma das vantagens aí de você ter um bispo de cores opostas no meio jogo é que você consegue explorar. O Peliquian comentava isso, né? Ele falava que quando você está no ataque e você tem bispo de cores opostas, é como se você tivesse um bispo a mais. Porque você está atacando nas casas claras, por exemplo, e seu adversário não tem como defender esse ataque. Então, para quem está atacando, sempre é uma vantagem você ter bispo de cores opostas. É claro que no final é muito comum que se empate com os bispos, porque você cria ali uma fortaleza, né? E a partir dessa fortaleza você não consegue adentrar, né? Você não consegue evoluir a posição. Fala, Rodrigo, seja bem-vindo aí. Tema de hoje vamos falar sobre bispo de cores opostas, tá bom? Estou explicando um pouquinho sobre algumas mitologias aí que o pessoal tem, né? Que bispo de cores opostas, por exemplo, é uma posição empatada. E na verdade é uma posição igualada, mas nem sempre vai pender o empate, tá bom? Num final puro de bispos, talvez as coisas ocorram de maneira diferente, né? Mas agora você tem bispo de cores opostas no meio jogo, aí você pode criar uma vantagem por ataque, você pode vencer por ataque, tá bom? Os bispos de cores opostas, eles também trabalham muito bem em finais de torres, tá bom? Então, se você tem final de torre ali com bispo, dá para criar muitas coisas, fica um final bem complexo de ser estudado, tá bom? Eu considero que é um dos finais mais complexos mesmo de você conseguir analisar, né? Bispo e torre ali. Talvez dama e bispo também seja um pouco mais complexo, mas eu acho que bispo e torre fica muito difícil, porque eles não se coordenam tão bem, né? Como um cavalo, por exemplo. Um cavalo uma dama, às vezes você vê finais aí que você consegue coordenar melhor suas peças. Mas enfim, basicamente é isso, tá? Eu me refiro sempre ao bispo de cores opostas como BCO, tá? Eu crio essas siglas aí que às vezes eu leio em algum lugar e acho interessante, né? Por exemplo, o PDI, que é o peão dama isolado, estava dando uma aula sobre isso agora há pouco, e a gente tem essa sigla, né? Então, criei essa também para o bispo de cores opostas, né? O BCO, tá bom? Eu acho que basicamente para introduzir vocês ao tema é isso, tá bom? Eu só citei errado, tá? O Peliquian falava essa frase, mas a frase originalmente do bispo a mais, né? O bispo no ataque de cores opostas, ele é como se fosse uma peça a mais, é do Elder Câmara, tá bom? Em todo caso, aqui vocês veem que tem alguns padrões do tabuleiro, tá? Qual que é a ideia? Vocês vão reproduzir isso aqui quando vocês estiverem jogando suas partidas com bispo de cores opostas, tá? Qual que é o padrão que você deve seguir? Então, primeiramente o bispo, né? Onde que eu vou colocar esse bispo aqui? No caso de casas claras, tá? Mas se você inverter a posição, dá para você fazer com o de casas escuras também, tá bom? Para a ala da dama, com o bispo de casas escuras, não é tão comum, tá? Funciona melhor nessa posição aqui. Então, a casa ideal para o bispo sempre vai ser nessa diagonal aqui, ó. Na diagonal de A2 até a G8. Por quê? Nessa diagonal, você consegue pressionar o ponto de F7, que é uma das debilidades aí que o rei do adversário pode causar, né? Muitas variantes, esse peão aqui fica um pouco atrasado em relação aos outros. E aí você pode começar a pressionar esse peão, tá bom? Por meio dessa diagonal. O Fischer gostava muito de fazer isso, né? Ele sempre lançava aqui um bispo C4, bispo B3 rápido, né? Porque o bispo aqui fica mais protegido e ele continua pressionando o ponto de F7. Então essa é uma ideia que vocês podem ter já quando vocês tiverem um bispo de cores opostas, de manter essa diagonal aqui controlada, tá bom? Muitos ataques surgem através dessa diagonal, perfeito? Aí você pensar no pastorzinho, por exemplo, acontece por conta dessa diagonal, né?
Mas outros mates bem mais elaborados, outras sequências aí, vocês conseguem através dessa diagonal aqui. Talvez, além da grande diagonal, né, essa aqui seja a diagonal mais importante para o bispo de Casas Claras. Ok? Então, uma segunda ideia que vocês têm que ter, além de colocar o bispo aqui, nessa diagonal, é vocês trazerem a sua dama para uma posição X, que é a casa de F3. Parece que eu vou dar um mate do pastorzinho aqui, né? E, de fato, a pressão que a gente faz sobre o ponto de F7 é muito parecida, né? A ideia, basicamente, é você pressionar esse ponto mesmo, da mesma forma que acontece no pastorzinho, né? Você tem aqui o bispo atacando essa diagonal e a dama atacando pela coluna. Só que a ideia aqui normalmente vai ocorrer com o seu adversário rocando na posição. Então, o rei não vai estar tão exposto assim quanto ele estaria no centro do tabuleiro. Ele vai estar mais protegidinho aqui na casa de G8. E aí que entra um papel de ataque aqui bem interessante, que é o peãozinho de H. Parece que ele é inofensivo, né? Mas muitas partidas de grandes mestres aí você vai ver esse avanço, né, com esse peão aqui. E eu sempre comento que a gente às vezes não sabe porquê, né? Mas se você olhar a partida de computador aí, Leila Zero, etc., olhar a partida dos grandes mestres, sempre tem esse lance. Então, façam o lance, né? Não tentem discutir aí com os conceitos básicos aí de ataque, de teoria e etc, né? Às vezes a gente não tem a compreensão exata da posição, mas a gente tem os planos gerais. Então a gente sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer, né? É importante seguir esses princípios. A ideia de você jogar H4, em algum momento você jogar H5 e, se possível, H6, e de repente esse peão aqui vira um kamikaze, né? Ele vai atacando mesmo até estourar a estrutura das pretas, tá bom? Porque, de novo, como o rei vai estar rocado, você vai ter uma pressão forte no ponto de F7, sua dama vai estar aqui, seu bispo vai estar por aqui, e esse peãozinho aqui vai ser o peão-chave. Ele vai chegar lá para bater na estrutura dos peões das pretas. Por que eu estou fazendo esse monte de seta aqui para vocês entenderem? Porque esse aqui é um plano geral, tá bom? Independe da partida, das posições, né? É claro que em se tratando de bispo de cores opostas, é o que a gente está trabalhando nessa aula. Mas em geral, o plano é sempre esse. Colocar o bispo nessa diagonal, trazer sua dama aqui para essa casa de F6, F3, desculpe, F6 se fosse de pretas no caso, né? Não tem problema você reproduzir esse plano aqui com as pretas também, tá? E começar a avançar seu peãozinho para criar debilidades, tá bom? Partindo dessa ideia, desse princípio aqui, eu coloquei aqui algumas partidas para a gente analisar, tá bom? Então essa primeira aqui é do Phillips e Pachman, tá bom? Tem no livro lá do Estratégia Moderna, dá para vocês consultarem também, tá bom? Vamos dar uma analisada nessa posição para a gente enxergar esses conceitos que eu estou passando para vocês. Então, aqui seguiu com cavalo F3, cavalo F6, G3, G6, bispo G7, bispo G2, bispo G7, roque, roque, D3, D6. Essa posição aqui é curiosa, né? Muito simétrica, vocês podem perceber que as pretas repetiram o lance das brancas e causou muita discussão nessa posição, né? Muitos jogadores falavam que estava melhor aqui as brancas, né? Porque tinha uma ideia de jogar o E4, outros diziam que tinha a ideia de C4, e sempre que você jogar de um lado, seu adversário vai responder do outro. Então, por exemplo, se jogar C4 aqui nessa posição, o adversário vai responder com E5. E existe um equilíbrio aqui muito tênue nessa posição aqui, que tá igualada, né? Então, causa muita discussão para você entender, né? Quem tem uma vantagem aqui por ter esse peão eixo, né? Que ele vai sustentar o avanço, né? Em todo caso, nessa partida, seguiu assim com E4, e então veio C5, que é a resposta natural, tá? Sempre que você tem esse eixo, você vai tentar jogar o peão oposto ao seu adversário. Não tem problema você fechar aqui a posição, tá? Por exemplo, se as brancas jogassem agora C4, a gente chama isso aqui de triângulo de Botvinnik, tá? Que são esses três peõezinhos aqui nessa formação, né? Você tem um peão atrasado, mas é muito difícil o adversário conseguir trabalhar com isso, né? No geral, a ideia vai ser colocar um cavalo aqui nessa casa, né? Porque ficou um pouco mais fraca, mas sempre que entrar um cavalo aqui, você pode efetuar as trocas, né? E assim que um peão entra nessa casa, a gente costuma dizer que uma debilidade que não pode ser aproveitada não é debilidade. Ou seja, a partir do momento que esse peão entra aqui, não tem mais como você explorar esse peão fraco aqui das brancas, né? Então, uma ideia interessante aí concebida pelo Botvinnik e que ficou muito popular aí em várias aberturas. Vocês podem encontrar esse tipo de triângulo aqui, nessa formação de peões que tem lá seu porquê e que se sustenta muito bem, né? Posicionalmente, para o jogador que gosta de jogar posicional,
é sempre interessante fazer esse tipo de concessão, né? Para o seu adversário, ele vai achar que está tendo uma vantagem, mas a longo prazo você consegue se manter bem nesse tipo de posição. Mas a ideia básica é essa, né? Contrapor o seu adversário, até mesmo porque se você ficar copiando ele, uma hora vai dar errado isso aí. Seguiu aqui, cavalo de BD2, cavalo de BD7, cavalo C4, melhorando o cavalo, né? E vocês percebem que agora não dá mais para continuar imitando, né? Porque o cavalo em E5 não funciona. Eu posso muito bem trocar nessa posição. Então, aqui já começa a criar algumas disparidades na posição. Veio aqui o torre B8, que é um lance muito lógico, né? Eu quero jogar B5 em algum momento. Vamos lá, o Matheus acabou de chegar. Seja muito bem-vindo, Matheus. Estamos tratando aí sobre bispos de cores opostas, tá bom? Estamos analisando uma partida aqui do Phillips e Pashman, tá bom? A ideia aqui é jogar B5 para expulsar esse cavalo. Então, muito lógico esse lance, assim como o das brancas. Porque eu quero manter meu cavalo nessa casa porque ele está bem, né? Eu manobrei ele para cá e eu quero manter ele nessa casa. Então, esse lance aqui segura o avanço de B5, né? É uma ideia interessante aí, que acontece também, é bem popular, bem tranquilo, tá bom? Imagina, estamos começando agora, Matheus. Vamos lá. Então aqui seguiu com o B6, né? Se eu não posso fazer o B5, vou fazer o B6. Melhorando um pouco, mesmo porque eu quero colocar meu bispo na grande diagonal e questionar o bispo das brancas, né? Porque se eu permito, né? Se eu faço qualquer outro tipo de desenvolvimento, né? Com esse bispo, o bispo das brancas fica muito forte aqui nessa diagonal, né? Que é a grande diagonal. E a gente costuma dizer que essa aqui é uma diagonal de potência para o seu bispo, né? Vai de acordo aqui porque nós ainda não temos um bispo de cores opostas na posição. Todos os bispos ainda estão jogando, né? Então, se você tem esse tipo de posição, você pode colocar seu bispo aqui na grande diagonal sem problemas, tá bom? Seguiu aqui com C3, A6 e E5, já explorando aqui a posição, abrindo um pouco, né? Agora tem que tomar, vai tomar de cavalo, e aqui pode vir a troca dos cavalos, está simplificando um pouco mais a posição. Agora você tem uma coluna semiaberta para cada, né? Por um lado, as brancas criaram aqui um peão débil, né? Esse peão aqui que não chega a ser atrasado, mas ele está um pouco indefeso na posição, né? Não tem nenhum outro peão que sustente ele aqui. Então vai ser um alvo aqui para as pretas, né? Por sua vez, as brancas conseguiram abrir a posição, né? O bispo está jogando, a torre vai vir aqui eventualmente. Então, são algumas concessões que você tem que fazer. Não tem jeito, gente. Vocês precisam, em algum momento, conceder alguma coisa ao seu adversário em troca de outra vantagem, né? Não tem como a gente jogar 100% ali sem conceder nada para o nosso adversário, que a gente também não vai conseguir nada nessa posição. Então, o xadrez tem essa troca também, né? Você precisa sempre entregar um pouco para o seu adversário para conseguir alguma vantagem. No geral, a gente entrega um pouquinho para conseguir uma vantagem maior, né? Essa é a ideia. Seguiu aqui com o bispo B7, questionando a diagonal, né? Então, esse bispo aqui das brancas estava muito forte já nessa diagonal, né? Percebe que ele domina sozinho essa diagonal. Então faz muito sentido aqui, é lógico, você tentar questionar esse bispo com o seu bispo de casas claras também. E aí, se as brancas simplesmente trocam, a gente vai permanecer com os bispos da mesma cor, né? Não tem nenhum desequilíbrio posicional aqui. Talvez o rei das brancas esteja um pouco mais exposto, porque agora não tem a proteção das casas claras, né? Por sua vez, o bispo das pretas aqui protege o rei das pretas também. Então, pode ser uma micro vantagem isso aí. Mas, no geral, não leva a uma conversão. Por isso que o lance jogado aqui, um lance que eu acho muito bacana, muito inteligente, foi cavalo C6. Porque agora eu dou um duplo, né? Na dama e na torre. E eu obrigo aqui as pretas a cederem o par de bispos, né? Então, elas trocam, né? E agora eu tenho um par de bispos aqui. Qual que é a minha vantagem nessa posição? De fato, eu entreguei o cavalo, ganhei o bispo das pretas, porém eu tenho um peão fraco aqui em D3, que vai ser um alvo com certeza. Eu lembro que até eu li uma vez que essa posição aqui é do livro do Pashman, para quem não pegou, né? E tem um comentário do Bob Fischer sobre essa posição, que ele fala que as brancas estão melhores na posição, né? E tem gente que discute e fala que as pretas estão melhores, enfim. É uma vantagem, assim, micro vantagem, né? Você não tem como definir a posição por conta disso. Mas é assim que a gente trabalha com a estratégia.
A gente precisa ir criando temas até a gente conseguir converter em uma vantagem específica, material, né? Ou a partida em si com um checkmate, por exemplo, né? Um ataque. Então aqui seguiu com dama d6, vai querer dobrar em algum momento, né? Para conseguir bater no peãozinho fraco. Essa é a ideia. Eu estou tocando no bispo também. Esse bispo tem que retornar. E agora tem algumas ideias aqui já de dar um espeto aqui na posição, né? De atacar com o bispo tanto a dama quanto a torre. E ao mesmo tempo as pretas já têm uma ideia de pressionar esse peão, né? Então seguiu aqui com esse lance profilático, né, para defesa. Poderia ter seguido com torre de FD8, por exemplo, né? Ou a torre de B também, né? Aqui entra uma outra discussão que a gente pode fazer, né? Qual a melhor torre? Mas em todo caso, pode ser a torre de F, por exemplo. E esse lance aqui poderia ocorrer, mas tem sempre uma tomada aqui, tem sempre uma confusãozinha acontecendo na posição, né? Mesmo porque a defesa seria com o peão de E. Então não está totalmente exposta essa posição, tá? Seriam linhas aqui muito possíveis de serem jogadas, tá? Tanto da troca quanto desse lance aqui, mas talvez as brancas tivessem uma outra ideia, né? Porque sempre que cai o peão de D, vai estar caindo o peão de E também. Então, ataque e contra-ataque, né? A ideia de jogar o bispo F4 fica na manga aí, nessa posição, mas é muito mais fácil você converter dessa forma, né? Toma, e aqui você pode escolher, né? Pode continuar com a ideia do bispo F4, pode tomar o peão, pode até ter uma ideia de trazer o bispo aqui para ganhar esse outro peão, né? Porque se eu jogo o bispo F1 agora, eu estou fazendo um raio-x aqui na torre e estou ganhando o peão lá atrás, né? Tomar o peão aqui talvez seja um pouco confuso, né? Porque essa torre fica bem, enfim, né? Tem várias linhas que poderia seguir nessa partida. Em todo caso, aqui foi jogado o cavalo mesmo, o cavalo D5 segurando a casa de F4, para não ter mais o espeto, né, na posição. Entenda que lances com a dama aqui são um pouco ruins, porque você está tapando o seu bispo. Então a gente pensa em lances de melhoramento de peças. Vai vir aqui dama B3. Eu mantenho aqui a ideia de pressionar o cavalo, só que agora meu bispo está liberado para jogar. Então isso também é uma ideia sutil que vocês podem aproveitar, tá? Sempre que vocês forem melhorar uma peça, criar uma ideia de ataque, não frisem muito a primeira ideia que vem à mente. Porque dama F6, né? Lembrando do nosso plano estratégico, né? Do bispo aqui nessa diagonal e a dama aqui em F3, é muito lógico, né? Você está querendo pressionar o cavalo. Só que aí o cavalo sai e a dama fica mal posicionada, né? Porque está na frente do bispo. O bispo não consegue jogar nessa posição. Então, uma ideia muito básica, muito simples, mas dama B3 aqui com certeza é um lance melhor, porque você permite o seu bispo jogar, tem a mesma ideia de pressionar o ponto de D5, e sua dama está livre também, né, para jogar na ala da dama. Então é interessante vocês já começarem a aperfeiçoar essa visão aí, essa tomada de decisão de vocês, partindo para os lances mais lógicos, mais comuns da posição. Tá bom? Aqui jogou o E6, normal, sustentando. Bispo D2, por incrível que pareça, pensando casas ativas para esse bispo, né? Não tem muito futuro para ele, né? Nas casas aqui, né? Talvez um bispo G5, mas o que faz aí nessa posição, né? A ideia do espeto aqui sempre vai ter em algum momento, mas o cavalo agora está segurando. Aqui você está entregando o seu bispo, não faz muito sentido, né? A vantagem do par de bispos aqui é clara para as brancas, elas têm que manter isso, não podem entregar. Então esse lance aqui realmente é o melhor lance aqui para esse bispo. Você desenvolve o bispo, conecta as torres e segue o jogo, né? Segue a vida. Aqui seguiu com torre de FD8, está querendo pressionar aqui esse ponto, né, de D3. Torre de FE1, uma ideia de contra-jogo aqui na posição. Torre de D7, torre AD1 e B5, tentando abrir aqui a posição na ala da dama, né? Tomar de torre não seria tão bom, né? Pode até pensar aqui, mas fica com esses peões aqui muito fracos, né? Os peões conectados aqui estão um pouquinho melhores, né? Esses dois peões aqui, sem esse peão de B, poderiam ser considerados peões colgantes. Esses peões aqui não recebem essa nomenclatura, mas a ideia é a mesma, né? Os dois juntos estão isolados, né, na posição. Então aqui eu pergunto para vocês agora, né? Qual que é a ideia aqui das pretas nessa posição, né? O que as pretas estão ameaçando jogar?
que vocês acham? Podem mandar no chat aí, podem dissertar sobre suas ideias. Exatamente, Matheus. A ideia de você jogar mais posicional, um pouquinho mais restrito, né? As ideias estratégicas são essas. Você vai pegando micro vantagens, vai somando elas, de modo que seu adversário não consiga mais sustentar a posição. Eu acho que nessa posição a dama das negras tá bem mal, ela tá meio sem casa para jogar, tá sem atividade. Eu acho que as negras iam começar melhorando a dama. Sim, é um lance. Para onde seria essa dama? Iria? Eu acho que dama E7. Dama E7. Tá, tu vai sair da frente da torre, né? Você perde um pouco de força aqui nessa pressão, né? Nesse peão. Porque a dama e a torre já estão aqui calibradas, né? Mas ok. Outras ideias aí para as pretas? O que as pretas ameaçam nessa posição? Eu acho que as negras podem até sacrificar esse peão de B5 para botar mais pressão no ponto de B3. Ideia boa. Bacana. Mais alguma aí? Vamos lá, Matheus, o Rodrigo, o Ramon. Para quem já viu o livro tanto do Pachman quanto do Nizovic, né? Mas o Nizovic cria uma nomenclatura, né? Ponto de coincidência, que ele chama, né? Que é quando as peças elas encontram uma casa em comum, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma ideia-chave de ganhar SPL, de pretas, mas aqui também você tem uma coincidência nessa casa aqui, de B4, né? Então, o lance do Max é muito lógico, de você querer avançar o peão. Realmente, aqui a ideia das pretas é conseguir fazer em algum momento o B4, abrir e explorar a posição com esse peão débil e também na ala da dama, né? Porque as pretas buscam contra-jogo por meio dessa ala, né? Na ala do rei aqui elas não têm muito futuro, mesmo porque todas as peças estão, exceto o bispo, né? Todas as peças estão posicionadas nessa ala, tá bom? Por sua vez, as brancas já estão mais focadas no centro aqui, né? Você tem um problema, né? Crônico aqui na posição, que é esse peão, que você precisa resolver. E pensando nisso também, a gente já vai para a nossa segunda perguntinha aqui, né? Que a gente tem que pensar na posição. Então a primeira é o que meu adversário ameaça, e a segunda é qual a pior das minhas peças. Então, na opinião de vocês aí, qual a pior peça das brancas aqui nessa posição? Eu tenho duas candidatas bem fortes. Eu acho que essa dama de B3 e essa torre de D1. Torre de D1, ok. Só respondendo o Matheus, né? Você pensou em avançar o peão de C, né? Aí você resolve um pouco os problemas da posição aqui, né? Porque troca tudo aqui, as brancas ganham o peão e não tem mais nenhuma debilidade na posição, né? Vai abrir a posição, mas não é tão vantajoso assim, né? Aqui em B4 você consegue sustentar melhor, né? O Max citou aí que a dama tá mal colocada e que a torre também, né? Se a gente pensar que a gente está jogando aquela posição lá do começo, que eu comentei com vocês, né, dos bispos de cores opostas, eu comentei que o bispo deveria dominar essa diagonal, né? Mas a dama também tem uma função aqui nessa diagonal que seria suprida aqui, né? Que é a função do bispo. Então, querendo ou não, nessa diagonal aqui ela está bem colocada, né? Ela está exercendo o papel dela aqui nessa posição. Talvez fique mais claro quando a gente observar como se desenrolou a partida, né? Mas a torre, tá, ela não joga, né? Mas ela está fazendo uma proteção aqui nesse peão aqui em algum momento, né? Então ela também não é nosso problema, né? Ela está defendendo o ponto crucial aqui da posição. Peões também.
Eu achei que a dama tava bastante passiva, só defendendo os peões dela e não tendo muita atividade no jogo. Se você comparar com a das pretas aqui na posição, tá elas por elas, né? Porque essa dama aqui também não joga. Ela tem essa ideia de bater no peão, mas é só isso também, né? Por sua vez, a dama das brancas aqui está esperando a oportunidade de abrir a posição, né? Então ela também fica nessa retaguarda aqui, né? Às vezes ela vem até para C2, por exemplo, né? E fica aqui pleiteando essa posição, né? Ainda não, Ramon. Ainda está cedo. Precisamos primeiro melhorar a posição para depois iniciar o ataque. As peças têm que estar bem coordenadas antes de iniciar, senão não dá muito certo o nosso ataque, né? Mas, de novo, seguindo o raciocínio, né? Qual que é a nossa pior peça aqui na posição? Vamos analisar peça por peça. Então, vamos lá. Lembra do rei mapete lá que eu expliquei para vocês já? Esse bispo, em vez desse cavalo aqui, qual que está melhor na posição? Porque esse bispo aqui é o mesmo desse, né? Em casas escuras. Eu acho que nessa posição o cavalo tá melhor. Ele tem mais casas para jogar, tá defendendo e tem bastante ameaça de ataque. A torre de E está passiva, o Matheus falou, né? É porque essa torre aqui realmente ela está segurando o peão, né? Em relação ao bispo e o cavalo, ela está esperando realmente a definição, né? A gente está chegando na conclusão aí já através dessa linha aí do Matheus, né? Mas comparando o bispo com o cavalo, a gente tem um certo equilíbrio aqui, né? Porque ao mesmo tempo que esse bispo joga na diagonal, o cavalo impede ele de jogar, né? E ao mesmo tempo que esse cavalo tem ideias aqui na... Ele está muito bem posicionado, é verdade. Mas ele não tem muito futuro, ele está mais defensivo, né? Principalmente do bispo aqui do que qualquer outra coisa, né? Então a gente tem um equilíbrio aqui entre essas duas peças. Já os bispos de casas escuras, se a gente for comparar os dois bispos, quais vocês acham que está melhor, qual está pior? Acho que o bispo das pretas tá melhor ali naquela casa, tá controlando uma diagonal muito forte, pode estar tirando casas do outro bispo, tá tá controlando bastante o jogo. Uhum. E o bispo das brancas? Ele tá meio passivo ali, não tem muitas expectativas. Ok. Então, Teria como bispo... melhorar ele, mas tá bem complicado agora. Tá, guarda essa na manga aí, como melhorar esse bispo aqui. Depois a gente discute isso aí. Vamos para as torres agora, né? Essa torre é em detrimento dessa aqui, né? Tá um pouco diferente a posição das duas, mas é a mais próxima, né? Porque se fosse para questionar essa torre aqui, teria que ser a torre de D, né? Então a torre de E pela torre de D. Ou as 4 torres também, se preferir, você pode fazer dessa forma, tá? Não tem problema não. Eu acho que essa torre de D das pretas, ela tá só nessa mesma coisa da dama ali do ataque ao peão de D3. Ela não tá fazendo muita coisa no jogo. E a torre de B8, basicamente a mesma coisa, só que dá pra melhorar ela. Tá. Tem uma leve diferença entre uma torre que defende e uma torre que apoia, né? Porque nesse caso da torre das brancas, ela está apoiando o avanço desse peão. Então ela está mais ativa na posição do que essa torre aqui, se a gente for comparar as duas. Que é uma torre que só defende, ela é sempre mais passiva. Isso aqui fica muito mais claro se vocês forem jogar um final de torres, né? Porque uma torre passiva é meio caminho andado para a vitória do adversário, né? Então vocês precisam sempre buscar colocar sua torre em atividade, né? Apoiando o avanço de um peão, por exemplo, que é o caso dessa torre aqui. Agora, essa torre aqui está numa coluna semi-aberta e essa torre aqui está apoiando a dama. Então, essas duas estão bem ativas, né? A gente conseguiu enxergar que a gente tem dois problemas. A torre de D e o bispo de D2, né? Como que a gente faz para resolver esse problema aqui, né? Como que a gente resolveria?
E aí já de novo aquela pergunta que eu tinha colocado em relação ao bispo, né? Qual seria a melhor casa para esse bispo? Exatamente, Matheus. A ideia de uma torre estar ativa ou passiva vem muito disso, né? Se uma está atacando e a outra está só defendendo. Na torre passiva nunca é bom. Nenhuma peça, na verdade, né? Mas no caso das torres fica muito mais claro isso. Eu acho que seria um lance meio estranho, mas eu pensei em bispo G5 e também pensei em C4. Tá, alguma outra ideia aí na posição? Eu também pensei nisso. Na mesma ideia do Max? Eu pensei nesse peão aí que tá na sua seta na C4. Aí se acontecer de isso, aí abre um espaço e captura a torre. Não, aqui você não pode tomar por causa da dama, né? É, Melhor aqui seria tomar de dama mesmo. Só que aí vocês se complicaram na posição. Porque, de novo, a questão estrutural é muito importante, gente. Vocês já estão com um problema aqui nesse peão, que é o que as pretas têm de vantagem aqui nessa posição. Tirando isso, elas não têm muitos planos. Tá? Se você faz um lance como C4, eu não preciso nem continuar. É só você olhar como esse peão aqui piorou a posição, né? Porque uma das ideias que você tem para melhorar ele é avançar. E aí você vai ficar com uma cadeia de peões bonitinha. Quando você avança o peão de C, você compromete toda a sua posição. Porque agora esse peão aqui não tem conserto. Ele é uma debilidade que vai ficar aqui para sempre, né? Com certeza esse peão aqui vai cair depois. Não tem muito como você sustentar esse tipo de posição, né? E você piora muito, né? Porque os peões das pretas não estão comprometidos. Você tem que tomar de dama aqui, né? Você acaba meio que perdendo um lance por causa do descoberto. E agora, com certeza, as pretas estão melhores, né? Porque tem uma pressão muito forte nesse peão. E por outro lado, esse peão aqui pode até vir a cair, mas não é um peão tão importante, né? Esse peão aqui isolado, com certeza não tem compensação suficiente pela estrutura que as pretas vão ficar. Então, assim, uma análise estratégica da posição, vocês têm que olhar sempre para a estrutura. Fazer um lance como C4 compromete demais a sua estrutura, tá bom? Você pode até comparar aqui com a das pretas, que só vai ter um peão aqui, mas se as pretas conseguem trocar esse peão pelo peão de D, elas estão muito felizes. Porque o peão de D é um peão central. E com certeza um peão central ele é mais importante do que o peão semicentral aqui, ou um peão das casas adjacentes. O peão E de esse B... de B, ele, além de atrasado, é impossível promover ele, né? Não, impossível não é, mas assim, é mais difícil, né? Você conseguir promover ele do que um peão central. Né? Aqui nessa posição, inclusive, está até caindo o peão, né? Então, assim, não é um lance bom C4, tá? A gente pode pensar agora no lance do bispo G5 que o Max falou, né? Parece que você resolve, né? Sua torre está jogando. Só que seu bispo não está numa casa bacana, de novo, né? Lá no começo da posição, vou voltar até um pouco mais, né? Quando esse bispo saiu para D2, eu comentei com vocês, né? Se ele fosse para G5, ele não tá fazendo nada aqui, né? Pode até tá mais ativo aqui na casa de origem, mas não está fazendo nada. Tem uma leve sutileza dessa posição, porque você não pode manter esse bispo aqui por conta da torre, né? A torre não joga se você deixar o bispo nessa casa. Por isso que você precisa primeiro desenvolver seu bispo, depois continuar desenvolvendo as peças. E aí, quando você chega nessa posição, tem a diferença crucial, né? Vai vir aqui o B4, B5, toma, e de novo, né? Desenvolver para G5 não é a solução. Qual seria a solução dessa posição? Para ativar tanto a torre quanto o bispo. Eu acho que o cavalo não vai deixar mais aquela ideia do bispo em F4. Não funciona, né? Cavalo por. É isso mesmo, Matheus. A ideia que você comentou da ilha de peão, né? Se você faz um lance como o C4, que você está comprometendo muito sua posição, né? Se a gente for analisar por ilhas, a gente tem 2 ilhas agora. Nosso adversário também, nós temos 3, na verdade, né? Temos essa aqui. Nosso adversário vai ter 2, só que peão isolado só vai ter o peão de
C. E particularmente eu não acho que tenha equilíbrio nessa posição, né? Esse peão está caindo e, enfim, está muito feia a posição das brancas aqui. Voltando então. Vamos lá, vou fazer o raciocínio com vocês. H6 não posso. G4 não parece lógico, né? G5 não faz muita coisa. F4 não posso, por causa do cavalo. Aqui eu estou entregando o bispo. Meu adversário vai tomar com alegria aqui nessa posição. Entregando par de bispo, você perde sua vantagem, né? Que é a única vantagem que as brancas têm no momento. Sobrou qual casa? Casa de D, que atrapalha a torre, e a casa de C1. Voltou, né? Esse bispo foi e voltou. Só que qual que é a diferença dessa posição para aquela posição que a gente estava antes, né? Lá do início? A sutileza é que aqui o bispo em C1 atrapalha a torre. Já na posição que a gente está agora, esse bispo aqui fica muito bem na casa de C1, porque ele é a base da estrutura de peões. Ó. Percebe que agora está bem harmônico isso aqui. Ó. A torre apoia o peão, o bispo apoia a base da cadeia. Então, as peças ficam mais harmonizadas. Às vezes a gente pensa em lances ativos como se fossem lances para frente, né? Lances que você joga o bispo lá na casa de G5. E na verdade não é assim. Você pode ativar suas peças de uma maneira mais tranquila, né? Voltando suas peças, por exemplo. Então esse lance aqui é muito harmônico, tá? A volta do bispo é um tema bem constante nas partidas dos grandes mestres, porque harmoniza a posição e você não tem mais problemas, né? Agora o peão está defendido, os peões aqui da cadeia também estão defendidos, e aí você pode pensar em outros lances, como de dama, por exemplo, para tentar melhorar essa posição. Então é interessante vocês olharem para isso, tá? O que meu adversário ameaça? Ele quer fazer B4, e a minha pior peça é o bispo, que está impedindo a torre de defender o peão. Quando eu faço bispo C1, eu harmonizo toda a minha posição, né? Pode vir aqui o B4, como veio na posição. E aqui agora faz um pouco mais de sentido vocês fazerem o C4, tá? Por quê? Porque aqui meu adversário está ameaçando tomar. Vai tomar com descoberto, né? E fica muito crítica essa posição. Não dá para pensar em retomar de dama, por exemplo, no caso do bispo, né? Não funciona muito bem. Então, nosso adversário soube aproveitar também as nossas debilidades, né? E aqui o C4 parece um pouco mais lógico. Óbvio que compromete esse ponto, mas agora fica um pouco diferente, porque não tem o contato aqui nessa posição, então não vai ter a troca. Esses peões, você tem um peão aqui que é atrasado, que compensa o seu peão atrasado também, né? E ao mesmo tempo você ganha um lance de atividade. Então pensando em dinamismo, lance de atividade, você consegue fazer esse lance, e agora a ameaça aqui, se o cavalo sai, é real. Então percebe que uma sutileza, né, entre você fazer primeiro o C4 e aí deixar essa troca aqui e aí quebrar toda a sua estrutura, já corrobora muito aqui e te atrapalha, né? Porque seu adversário tem grande vantagem nessa posição. Agora numa posição mais equilibrada, como essa aqui que ele avança o peão, você já tem um contrajogo na posição, né? Porque esses dois peões aqui compensam esses dois. E fica meio que equilibrada essa posição. Não quer dizer que você resolveu a debilidade. Você ainda tem uma debilidade. Mas ao mesmo tempo seu adversário acabou de criar uma também. Então fica elas por elas e seu lance é bem ativo na posição, né? Você não tinha muitas opções também, né? Porque deixar trocar aqui não é uma boa resposta. Tá caindo o peão, tá tendo descoberto na dama, o bispo tá sendo ativado. Então você fechar essa posição aqui é bacana assim, nesse caso, né? Você cria debilidades, mas seu adversário também. Quando o cavalo sai, ele sai com uma ideia interessante aqui de manobrar, né? Ele quer vir para essa casa fraca. Sempre que a gente tem casas fracas, tá, gente? Que é quando não tem o auxílio de um peão aqui para expulsar qualquer peça, o ideal é que vocês coloquem uma peça nessa casa, não um peão. Então, voltando lá no triângulo de Botvinnik, por exemplo, né? Se o seu adversário coloca um peão nessa casa, resolveu esses problemas, porque agora ele não vai conseguir aproveitar, né? A ideia do adversário vai ser ou movimentar o cavalo para cá, ou para cá também, e conseguir dominar essa casa. Que aí esse cavalo vai ficar muito forte e você não consegue expulsar ele, porque você não tem mais peões aqui ao lado do seu peão fraco, né, para apoiar, para expulsar esse cavalo. Então por isso que, além desse peão ser fraco, ser uma debilidade que vai sofrer ataques, ele também cria casas fracas. No caso, quando você avançou o peão, você criou essa casa fraca, né? E você não tem o peão de E também para segurar. Então a ideia do seu adversário vai ser aproveitar isso. Seja por F, seja por C, ele quer chegar na casa de D4. Tá bom? Seguiu aqui com o bispo F4. A ideia de você tirar o cavalo é essa, né? Que agora você tem esse ataque realmente. E aí você força o único lance de defesa, que é o E5.
Qual que é o problema de E5? Agora quem tem casas fracas são as pretas, porque essa casa aqui de D5 ficou fraca. De novo, ó, não tem peões, né? Esse peão avançou e deixou de guarnecer essa casa. Então é muito bom colocar uma peça menor nessa casa, né? Por exemplo, o bispo, que é a peça que vai para essa casa aí para dominar e começar a atrapalhar um pouco a coordenação das peças das negras. Ao mesmo tempo, agora as pretas pioraram um pouco o bispo, né? Porque o bispo está batendo no próprio peão. Então isso aqui foi a ideia de você jogar o bispo em F4, tá bom? Perceba que assim, você pensar em lances que... você pensar nesse lance aqui, bispo F4, por fazer, né? Sabendo que o seu adversário vai fazer esse lance aqui, não é bom. Aqui a ideia é mais profunda. A ideia é criar uma casa fraca e, ao mesmo tempo, impedir o bispo das pretas de jogar. Então, esse lance aqui parece bem lógico, né? Um lance como o bispo G4, que a gente tinha comentado lá atrás, é um lance muito vago, que não tem uma conexão ali com as ideias, né? Você precisa buscar sempre ideias ativas e ideias que se encaixem, né? Que se colaborem uma com a outra, né? Então aqui é bem lógico essas ideias aqui, tanto das pretas quanto das brancas. Você tira o bispo do ataque, né? Seguiu aqui com o plano. As pretas querem instaurar esse cavalo aqui. As brancas resolvem melhorar um pouco a dama, concordando um pouco com o Max agora, né? Agora tem o momento certo, né? Porque aqui está fechado, não faz muito sentido você tentar jogar por aqui. A dama não está fazendo nada mesmo, então vamos colocar ela numa coluna, numa diagonal ativa. Essa foi a ideia básica da posição, tá bom? Seguiu aqui com o cavalo na casa de D4, uma casa muito importante nessa posição. Bispo D5, por sua vez, ó, cada um aproveitando a fraqueza do adversário, né? Aqui as pretas colocaram o cavalo na casa de D4 e as brancas colocaram o bispo na casa de D5. Então está bem equilibrado esse centro do tabuleiro, né? Tomar aqui nunca é muito bom. De novo, você está cedendo o seu par de bispos, né? Que é a sua vantagem na posição. Dama C7. Aqui tem uma ideia muito bacana de um tático que eu vou deixar vocês pensarem. Talvez as setas tenham ajudado um pouco, né? Mas se vocês quiserem construir a ideia, eu acho interessante. Por que esse lance aqui é bom e é forte, né? O que ele ameaça? Duplo de cavalo em F3. Acho que tá uma... Peraí. Isso seria o posto avançado, exatamente. Você leu no livro do Agostinho, né? Exatamente. A gente chama isso aqui... O posto avançado é mais para o cavalo, né? A gente usa esse nome de cavalo porque o cavalo aqui joga muito bem, né? Nessa casa. Porque ele consegue ficar protegido, porque não tem mais peças para expulsar, né? O bispo não seria uma boa escolha. E ele consegue jogar do mesmo jeito, né? Não altera aqui os movimentos dele, né? Então ele está muito bem nessa posição. Por isso que a gente chama de posto avançado. Para o bispo já não funciona tão bem, porque o bispo fica um pouco mais restrito, né? Ele não consegue jogar para trás, né? Não consegue usufruir de toda a sua força na posição, né? Ele está batendo no próprio peão. Mas ainda assim ele é uma boa peça aqui, está bem colocado, porque tem grande atividade. E de novo, pensando naquele plano original que a gente concebeu lá no começo, o bispo está na diagonal certa. Então essa é uma ideia interessante, tá bom? Agora falando desse lance aqui, o duplo aqui não pode ser feito por causa do bispo, Max. Se eu jogar o cavalo aqui, eu simplesmente tomo o Sim, cavalo. por isso mesmo. E a gente teria que fazer o torre por D5. Isso aí. A ideia das pretas aqui, vou passar um lance, por exemplo. Esse aqui é até comprometedor, mas... Torre por, peão por, cavalo cheque. O rei pode sair, né? Pra cá até tá levando um outro cheque, né? Mas a ideia é tomar a torre aqui e você tem um equilíbrio na posição. Eu troquei duas peças, né? Troquei uma torre e duas peças menores, né? Um cavalo e um bispo e duas torres. E eu me livrei da debilidade. Agora quem está um pouquinho mal na posição são as brancas, né? Porque tem dois peões dobrados aqui e os dois peões são isolados. Então os dois peões estão fracos na posição. Ao mesmo tempo eu melhorei minha posição significativamente. A casa aqui permanece fraca, né? Estou apoiando o bispo e não tenho nenhuma debilidade. Então a ideia das pretas aqui, né, o que as pretas ameaçam nessa posição é exatamente isso. Fazer esse exercício tático aqui, não ganha peça, mas resolve a posição. Tá bom? Essa era a ideia. Aqui, por conta desse tático, as brancas tiveram que ceder o par de bispos, né? Perderam a vantagem estratégica, mas iam acabar perdendo de qualquer jeito, né? E até de uma maneira pior. Aqui, pelo menos, elas conservam o bispo na diagonal que eu comentei com vocês, tá bom? Um outro comentário que tem aqui é em relação
Ah, não, esse aqui foi o que eu fiz agora com vocês, desculpe. Então, aqui nessa posição, a gente chegou no ponto crucial, né? Porque até então eu estava jogando com um par de bispos. Eu tinha os 2 bispos. Quando eu cedo o par de bispos, eu resolvo um pouco dos problemas, é verdade, porque essa estrutura aqui, se eu fizer o avanço aqui, vai ficar igual. Então, tá tudo bem. Esse bispo não joga tão bem, porque está batendo na própria estrutura. E nosso bispo está na diagonal certa. Então, lembra daquela estrutura que eu comentei com vocês lá no começo, né? Qual que era o nosso plano inicial aí? Qual que eram as posições das peças aí? A disposição das peças e qual seria o nosso plano agora para harmonizar a posição? O plano inicial era botar o... Max, manda no chat, por favor, se o microfone está dando um ruído e está bem forte. Mas a ideia inicial que a gente tinha, né? De colocar o bispo aqui, avançar o peão e trazer a dama para a casa de F3. Como que a gente faria isso, né? O bispo já está bem posicionado. O que falta agora? H4 direto. A dama está fora de jogo ainda, né? Melhorar a dama, sim. Mas como seria essa etapa, né? Como eu faria para melhorar a dama e levar ela para a casa de F3? Exatamente. O Matheus pegou a ideia do Sunshine Clan, né? Que os peões não voltam para trás. Então, se você faz um H4 precoce aí, não vai dar muito certo. O Max já mandou a ideia aí, né? Jogar dama C2, provavelmente para dama E2 e depois dama F3. Correto? É isso mesmo? Todo mundo concorda? Aqui a gente poderia fazer uma análise da posição, tá? Para tomar essa decisão. O plano do Max parece lógico. Eu vou usar 3 lances aqui para levar a minha dama para cá, né? 1, 2, 3. Só que se a gente fizer de novo aquele rei mapete lá que eu tinha comentado com vocês, vamos lá. Posição dos reis, né? Qual rei aqui está mais exposto na posição? Parece que tem um equilíbrio, né? Porque esse bispo aqui equivale ao bispo das pretas porque ele está atuando nessa diagonal, né? Então tá tudo bem aqui. Mas principalmente porque ele está nessa diagonal, ele está mais ativo, né? Então se a gente for comparar de bispos, a gente pode perceber isso depois. Mas materialmente está equilibrado, né? Então 2 torres para cada, um bispo para cada, uma dama para cada e 6 peões. Tá igual. Os 6 estão iguais, os peões estão iguais. Agora as peças, aí que está a diferença. Nosso bispo está mais ativo, né? Está na diagonal certa. O bispo das pretas está batendo aqui nos próprios peões. As torres, né? Então vamos lá. Essa torre aqui está muito bem, está numa coluna aberta. Essa torre aqui já não faz muita coisa, né? Porque esse peão aqui não vai ter muito futuro na posição. A torre de D, ela tá uma ideia aqui no bispo, né? Mas não é muito concebível. Ao mesmo tempo que a nossa torre aqui também está fazendo muita coisa, né? Está batendo na própria estrutura. Então a gente tem 2 torres ruins que se anulam, né? Mas a gente tem uma torre boa. Então a gente está aqui numa posição adequada, né? A gente tem uma torre boa, um bispo bom. O problema está na dama, né? Se a gente for comparar com essa dama aqui, essa dama tem mais mobilidade aqui pelo centro. Se bem que está bem restrita também, né? Mas algumas ideias ela tem. Enquanto que a nossa dama está mal. Então a gente precisa melhorar isso aqui, né? É uma ideia que a gente tem. Posição dos reis, material está igual, posição das peças e estruturalmente esses 2 triângulos aqui são bem harmônicos, né? Então também está igual. Estruturalmente está igual. Ou seja, tática não tem na posição também, tá, gente? A nossa única vantagem mesmo é a posição das nossas peças, né? A gente está melhor aqui posicionalmente. E quando a gente está melhor na posição das peças, na atividade, a gente precisa atacar. Então, pensando em lances ativos aqui, a gente pode pensar de novo naquelas perguntas, as 3 perguntinhas mágicas, né? Qual é o lance que meu adversário ameaça aqui? O que ele quer fazer, né? O que seria um bom lance aqui para as pretas? O que vocês acham? O bispo branco é um monstro aí, né? O problema de você fazer o dama C2, dama E2, dama F3
que você está permitindo seu adversário fazer alguma coisa, né? São lances muito passivos, né? Que demora. 3 lances numa posição dessa aí aberta são 30 anos aí, né? Trocar as torres em E7, exatamente. É essa a ideia. A ideia das pretas aqui, imediatamente, seria jogar aqui a torre para efetuar a troca e tomar de dama, né? Vamos supor que eu passe um lance de novo. A ideia vai ser sempre essa aqui, né? E eu estou dominando a coluna agora, né? Então, como que eu faço para evitar isso, né? Olhando para as minhas peças agora, qual que é a pior peça que eu tenho na posição? A de B8 talvez você não consiga fazer a troca tão rápido, né? Eu perguntei qual é a pior peça das brancas. Que trocar a torre de B8 não é possível aqui, né? Porque eu não consigo fazer esse lance imediatamente, né? Então precisaria preparar. De novo, né? Uma concepção muito lenta, né? O lance E7 aqui é mais objetivo, torre E7. Mas agora, se tratando das brancas, qual seria a pior peça das brancas aí? É verdade, né? Essa dama aqui tá mal colocada. Ok? Mais alguma outra peça aí que esteja mal na posição? A torre de D1. Bacana. Isso aí. Então a gente tem dois problemas aqui, né? A dama e a torre. O plano estratégico que a gente tem na posição. A gente quer dominar essa diagonal, colocar a dama aqui e jogar o kamikaze lá em cima, né? Ok, juntando tudo isso, a gente pode pensar numa outra concepção que é a nossa terceira pergunta aí, né? Eu sempre uso essas 3 perguntas porque eu acho que são importantes para vocês tomarem uma decisão na partida, né? A análise vocês fazem com rima pet, mas a questão de vocês tomarem a decisão é com base nessas perguntas mesmo. Então, como que eu faço para levar peças para o ataque agora, né? Eu sei que meu adversário está ameaçando esse lance, eu sei que eu tenho uma dama e uma torre ruim, mas eu preciso levar peças para o ataque. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Matheus, se eu te falar que dá para fazer as duas coisas. Olha aqui, ó. A ideia do Max foi trazer a dama para C2, dama E2, dama F3. É uma ideia bacana, mas é lento. A ideia da posição aqui do Phillips foi mais ativa, né? Ele levou uma peça para o ataque, fez aqui o torre E4. Então ele tem umas passagens de torre agora, né? Ele vai dobrar as torres, como você comentou, ou seja, vai melhorar o problema dessa torre, né? E ao mesmo tempo vai evitar esse lance aqui. Porque quando vem o torre E7, ele não é obrigado a tomar, ele vai manter aqui essa estrutura aqui, uma torre harmoniza com a outra. E agora percebam que eu não preciso mais de 2 lances para trazer minha dama para o ataque, né? Eu preciso mais de 3 lances, né? Porque antes a gente estava fazendo dama C2, dama E2, dama F3. Ele faz agora só dama D1, dama F3. Economizei um tempo e ainda melhorei minhas peças, né? Estou jogando com atividade. Então, às vezes, a gente tem um plano, a gente tem uma ideia, mas a gente precisa conceber essa ideia. Não faz muito sentido, né? Porque, por exemplo, se eu faço dama C1, aí meu adversário faz esse, já não funciona para tentar passar a dama para cá. Eu vou realmente ter que trocar a posição e, de novo, minha dama não passa. Então eu tenho esse problema crônico aqui na posição, né? Só um minutinho, gente. Prosseguindo, então. Vamos lá. Então a ideia dele aqui foi bem interessante. Ele quis primeiro melhorar as peças, entendendo que o plano do adversário é questionar essa diagonal mesmo, essa coluna. Dobrou as peças e agora ele vai passar dama por aqui. Veio o lance bispo F8, né?
Um lance um pouco obscuro, mas tá tentando ativar o bispo, né? Por aqui não funcionaria mesmo, né? Tá uma casa muito ruim. Essa ideia do bispo é até uma ideia interessante, como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Seguiu aqui com o H4, então de novo, né? Eu tenho duas ideias. Eu quero montar a posição perfeita, com o bispo aqui e a dama aqui. Mas o H4 agora funciona bem, justamente por causa da saída do bispo, porque ele desguarneceu um pouco as casas escuras, né? Então eu já dou um sinal para o meu adversário que, se você sair daí, eu vou atacar. E aqui o adversário já faz um lance um pouco impreciso. Ele faz rei G7, que não é bom. O melhor lance aqui seria realmente ele tentar parar esse avanço, e aí a gente cria o tema que a gente queria, né? No ponto de F7. Porque nosso bispo está muito bem, nossas torres estão muito ativas, e nossa dama vai vir para o jogo. Tá bom? Poderia passar a dama primeiro? Poderia. Mas, de novo, pensando em lances ativos, se eu fizer esse lance aqui, eu dou uma oportunidade para o adversário respirar, né, na posição. Então, assim, seria mais interessante você fazer lances sempre ativos. No caso, o H4 já ameaça diretamente H5. O adversário não se defendeu muito bem, então já tenho aqui minha posição ideal, eu faço H5. Eu ameacei, eu vou lá e faço, tá bom? E assim, o adversário aqui fez torre D8, né? É sempre bom a gente pensar por que o adversário faz algum tipo de lance, o que ele está pensando em determinada posição, qual que é a ideia, tá? Então isso aí sempre tem que conceber, desde o começo, tá? Em algum momento ele vai querer tomar esse bispo, porque esse bispo está muito forte. Mas aqui a gente pode seguir com um plano comum. Então torre por, bispo por e trazer a dama. O problema é que, quando a gente chega nessa posição, a gente tem que se perguntar, qual a pior peça? De novo, a gente vai chegar na conclusão. A dama é a pior peça, ela precisa chegar na casa de F3. Dama para D1. E aqui que vem o lance crucial do nosso colega, nosso adversário, né? Por que ele fez esse lance lá no começo, né? Tem umas ideias em cima do bispo, perdão, nessa posição aqui. Mas ele também tem uma ideia de passar a torre para cá, que é bem interessante. Já percebendo que a gente vai passar a dama para essa casa, ele quer bloquear. Então, quando chega esse tipo de lance, ele vai vir um bloqueio. Então, a ideia de dama F3 não funciona, né? Se eu fizer dama F3 agora, simplesmente torre por e eu tenho que voltar, né? Não tem muito futuro nessa posição. Então, a ideia aqui, muito interessante também do Phillips, foi fazer primeiro dama E2, porque agora não é uma perda de tempo. Agora eu estou ameaçando ganhar um bispo ali na posição. Ele vai ter que tirar o bispo, né, para não perder essa peça. E agora sim eu posso melhorar cada vez mais a posição, né? Aqui ainda vem esse lance que é fino, porque eu permito que minha torre passe para cá, né? Em algumas posições a gente vai ver que esse lance aqui é crucial para você converter a posição. Esse avanço aqui do rei é muito comum. Vocês podem até pensar, né? Abrir essa posição para conseguir passar o rei. Veio aqui o torre D7. Está ameaçando jogar torre E7 e ganhar um tempo sobre a dama, né? E não tem muito o que fazer nessa posição, por causa da torre que está caindo. Então, agora sim, dama F3. E a ameaça direta aqui é eu fazer o H6. Porque aí o rei não pode tomar e eu vou tomar o bispo, né? Se ele permitir. Então, jogou aqui dama D6, que é um lance duvidoso, certamente, né? Porque eu já tinha falado o que eu ia fazer, e eu tenho uma grande pressão, né? Minhas peças estão muito coordenadas, agora a gente chega naquela posição final, né? O bispo está bem nessa diagonal, a dama está na coluna certa, esse peãozinho aqui já avançou para a casa ideal para ele estar, e não tem muito o que fazer agora nessa posição, né? A gente chegou na posição ideal, posição perfeita. Qual seria o próximo lance aí que vocês considerariam aqui para as brancas agora, nessa posição? De novo, com os mesmos princípios, né? O que meu adversário ameaça? Qual a pior das minhas peças? O que eu posso fazer para levar peças para o ataque? A análise que vocês fizeram foi muito boa, tá, gente? Da posição. Foi corretíssimo. Levando peças para o ataque agora. Como que eu faço para levar peças para o ataque? Meu bispo já está muito bem. Minha dama já está muito bem. Meu peão já está excelente aqui nessa casa. Consegui fazer meu plano, né?
como converter agora esse tipo de posição. Dama G4. Ó, vamos lá, duas ideias, né? Dama G4, a gente vai estar meio que desequilibrando a posição, porque nossa dama está na casa ideal, o bispo também. O movimento de torre tem duas opções, né? Ou a torre vem por aqui para entrar na posição, né? Que é totalmente possível e concordo com o Matheus, né? Foi a ideia de você jogar o rei aqui, mas você tem uma ideia mais concreta aqui, mais agressiva, eu diria, né? De você jogar a torre em E4. Pelo menos essa foi a ideia do Phillips, né? Para conseguir passar a torre para cá e ganhar o bispo, né? Porque o torre H1 funciona? Funciona, mas não é tão claro, né, como você vai conseguir progredir nessa posição. Mas o bacana é que tem um ganho aqui muito bonito nessa posição que ele deixou passar, tá bom? E já para a gente fechar essa parte, né, do porquê dessa posição harmônica e como que você faz para ganhar, porque infelizmente acontece muito isso, né? Às vezes você sabe os princípios, mas você não sabe como converter. Que foi o caso do Phillips aqui nessa posição, né? Ele colocou o bispo na diagonal correta, a dama na casa correta, levou a peça para o ataque. Não tem como errar nessa posição, né? Mas aqui se ele fizesse o lance H6, que é o que a gente tinha comentado, né? Porque a posição ideal é essa. Bispo aqui, dama aqui e o peãozinho kamikaze. Faltou ele ter essa ânsia de atacar, né? O lance dele foi muito bom, foi lógico, tá? Não tem nada de errado fazer esse lance, mas posterga uma vitória concreta. Porque aqui seguiria com H6 cheque, rei por H6. Negar aqui já não é tão bom por causa da torre entrando, né? Qualquer lance aqui que seja muito passivo, você vai ter que entregar a dama, por exemplo, né? Para não levar mate. Mas talvez o rei aqui segure um pouco mais, ainda assim é duvidoso essa posição. E aí a ideia aqui seria mais concreta mesmo, né? De trazer a torre e pressionar esse ponto, porque além de tudo ainda estou batendo na cara do rei, né? Mas se o rei toma aqui nessa posição, poderia seguir com o lance bispo E6, que é um lance sensacional aqui nessa posição, né? E aí corrobora muito com as ideias que a gente criou até agora, porque o bispo está na diagonal certa, a dama também está na posição certa e a torre está jogando depois do rei G2, né? Aqui qual que é o esquema, né? Estou ameaçando ganhar a torre, ele tem que tomar esse bispo, né? De dama não pode por causa da torre, que está segurando, né? Seria um ganho qualitativo aqui significativo, principalmente porque esse bispo está caindo. Então a ideia de entregar o bispo aqui é porque eu vou tomar esse bispo aqui e eu estou ameaçando um mate aqui na casa de H1. Aí que está a ideia do Matheus, né? Ele falou de passar a torre para H1. Então realmente essa ideia foi concebida na posição, né? O ideal da gente construir esse tipo de posição, né, quando a gente está com um bispo de cores opostas, é justamente aproveitar dessa forma. Então, trazer o bispo para cá, para essa diagonal, né? É óbvio que isso aqui vocês não vão conseguir fazer no começo da partida. É uma noção de meio jogo, tá? A partir do momento que a gente trocou aqui atrás, ó, nosso bispo pelo cavalo, criou-se esse plano. Coincidiu do nosso bispo estar na casa certa, a gente só precisou criar um plano para passar a dama. Então aqui melhorou as peças de maneira muito ativa. Então não se prenda também, eu preciso colocar o bispo aqui e a dama aqui. Mas se atenta ao que está acontecendo na posição. Se seu adversário quer tomar a coluna, primeiro você pensa em manter a sua coluna, depois você pensa em passar a dama. Veio esse lance, a ideia do H4 só funcionou por conta da saída do bispo, né? Mas quando a dama estivesse aqui seria muito mais concreto. De qualquer forma, seguiu aqui com o H5, né? O rei ainda permitiu, né? Criou mais contato na posição. E depois só foi trazer a dama para a posição, né? Essa troca aqui teve que acontecer, né? Para limpar um pouco a posição. Mas nada de novo debaixo do sol. Esse lance também é um lance sutil, para conseguir ganhar um tempo aqui e permitir que a dama entre sem a complicação da torre. Quando o bispo vem para cá. Esse lance também foi sutil, tá bom? Nem sempre dá para vocês fazerem essa ideia de passar a torre, mas é uma ideia bacana para vocês guardarem no bolso, né? Às vezes você está sem ideias, você pensa, vou liberar minha torre para jogar na coluna de H, que é uma ideia super válida. Aqui melhorou a dama e a conversão veio através da tática, né? Percebe que a gente consegue fazer muito isso em partidas que a gente está jogando estrategicamente. Então a gente está construindo uma ideia, mas a partir dessa ideia a gente chega numa posição tática.
bom? Que foi o caso aqui. Depois desse lance, o adversário fez esse lance mesmo. Depois disso aqui, a partida tem mais 500 lances aí que não são tão interessantes. O ponto que eu queria chegar com vocês é no ponto do checkmate mesmo, tá bom? Que você faz o avanço do peão. Se o rei tomar, tem esse bonito lance aqui de conversão, tá? Não quero que vocês saiam sacrificando o bispo nem nada na posição de vocês, mas entendam que se vocês manterem esse tipo de posição, o bispo na diagonal, a dama aqui e porventura o seu peão aqui avançando para atacar, com certeza vocês vão criar algum tema na posição. Vocês vão ter ideias para trabalhar, né? E até chegar nessa posição aqui, vocês já construíram muita coisa na sua partida, né? É uma ideia básica para vocês jogarem com bispo de cores opostas. Tem algumas outras partidas que dá para a gente analisar depois, né? Nas próximas aulas eu vou fazer isso com vocês. Mas a mesma ideia, né? Você colocar o bispo nessa diagonal, a dama aqui e converter a posição, né? Você conseguir fazer um ganho na posição. Tá bom, gente? Só para terminar, vou repassar aqui para vocês entenderem, né? Não posso tomar mais com nenhuma peça. Peão por, dama por e o checkmate está vindo aí na próxima. Não tem muito o que fazer. Beleza? Ficaram com alguma dúvida aí? Vamos ver aí. A torre para H4, tá certo? Na posição melhor para as seria a torre D6. H6 para passar a torre. Porque as pretas ficaram muito sem plano, né? Essa que é a ideia. Quando você tem um plano superior ao seu adversário, você consegue se impor na partida. Então a gente tinha um plano muito básico, né? Colocar o bispo na diagonal, trazer a dama e jogar o peão para frente, né? O adversário não tinha planos para fazer. Né? Torre G7, torre E7, qual a posição? Depois do bispo? Aí dama por, né? Pelo bispo e não tem muito o que fazer, né? Sacrifica muito. O Matheus é posicional, né? Fica mais tranquilo na posição, né? A melhor diagonal no bispo de cores opostas é aquela diagonal mesmo. A2, G8. Tá bom? Torre pelo bispo, torre H1 é mate. Não tem muito o que fazer. Essa é a ideia, né? Você tá liberando a torre para ela passar, né? Tá bom, gente? Muito obrigado, viu, pela aula de hoje. Depois, se tiverem dúvidas, podem mandar lá no grupo, a gente vai discutindo, tá? Eu mando as posições para vocês também, a gente vai conversando, tá? Obrigadão, boa noite, até a próxima. O torre H1 é o lance-chave da posição, né? Tchau. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Queria falar com você um negócio. Eu tô com um problema que eu simplesmente depois do torneio eu nunca mais ganhei numa rodada que eu tô jogando. O que aconteceu? Eu não sei. O Perdi meus Hamilton poderes. fez uma mandinga pra você. Só pode. Manda as partidas lá depois pra gente analisar. Não, todas elas eu tô perdendo. Não tem uma que eu ganhei. Depois a gente dá uma olhada nessas partidas aí. Tá. Tá bom, gente? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.
Acho que tá gravando ainda, tá? Tá.